Nesse vídeo eu vou falar sobre doenças exantemáticas, que são um conjunto de doenças, né, que tem em comum, uma característica em comum, a presença do exantema ou rachis, né, que muitas vezes eles são clinicamente indistinguíveis, e para a gente fazer a determinação do agente etiológico, muitas vezes pode ser necessário que nós lancemos mão aí de exames laboratoriais. Vamos falar agora sobre os tipos de exantemas. Eles são basicamente divididos em dois, que são o rubeoliforme ou morbiliforme e o escarlatiniforme. O rubeoliforme ou morbiliforme são aqueles exantemas, pessoal, maculopapulares, que estão entremeados com áreas de pele sã, e eles têm aí aproximadamente de 3 a 10 milímetros. Tá? Agora o escarlatiniforme não, ele já é um eritema difuso, pontiforme, uniforme, sem áreas de pele sã, né, que é a chamada pele áspera ou também denominada anserina. Normalmente eles desaparecem a vitropressão. Vitropressão é quando a gente pega aquela laminazinha de vidro mesmo e pressiona contra o eritema, e eles costumam desaparecer com essa vitropressão. Tá? O formato da lesão, pessoal, ela pode ser uma mácula, uma pápula, uma vesícula, bolhas ou petequias. A pápula, pessoal, é uma lesão sólida, circunscrita, elevada, com diâmetro inferior a 1 centímetro. A mácula, pessoal, é aquela alteração da cor da pele, né? Mácula ou mancha, é simplesmente alteração da cor da pele sem que haja relevo ou depressão. Tá? Elas podem ser de dois tipos, que são as vasculossanguíneas e as pigmentares. As vásculas sanguíneas, elas podem acontecer, né, devido a uma dilatação, constrição ou congestão de vasos, e as pigmentares podem acontecer devido a um extravasamento de hemácias ou devido a um acúmulo de melanina. A vesícula, ela é uma elevação circunscrita, né, contendo líquido dentro, que pode ser claro, no caso, né, seroso, pode ser amarelado, que é o pustuloso, ou pode ser hemorrágico. E a bolha é a vesícula maiorzinha. A petequia é uma manchinha que vai acontecer ali por conta de um extravasamento de hemácias na derme. Elas têm no máximo 1 centímetro de diâmetro, elas não desaparecem a vitropressão, e com o decorrer, né, da evolução, essa petequia ela pode ir se tornando arroxeada ou verde amarelada. Então vamos falar agora sobre as principais doenças exantemáticas, começando aqui pelo sarampo, que é uma doença viral, transmissível e muito contagiosa. Então o sarampo pode ser causado pelo paramyxovírus, né, do subgrupo morbilivírus. Ele é um vírus de RNA, e a produção das imunoglobulinas, né, IgG e IgM, começam a acontecer aí, aparecer no organismo por volta do 12º e 15º dia. Elas vão atingir o seu pico lá entre o 21º e ao 28º dia. Então a IgM, né, ela indica uma vacinação ou infecção recente, e a IgG indica uma infecção no passado, né, anterior. O sarampo, como eu já comentei com vocês, é uma doença extremamente contagiosa. Essa contaminação vai acontecer através de gotículas contaminadas, né, que vai entrar ali em contato com as vias aéreas do indivíduo, e os reservatórios naturais aí do sarampo são os homens e os macacos. Como a vacina contra o sarampo faz parte hoje do calendário, né, do calendário vacinal, geralmente a gente vai ver o sarampo em crianças não vacinadas, em crianças ou adultos que não foram vacinados. Tá? E ela é muito rara de acontecer em crianças, em lactentes com menos de 6 meses de idade. Lembrando que a vacina contra o sarampo ela vai entrar aí no calendário a partir dos 12 meses de idade. Tá? Em casos de surtos, né, de surto de sarampo, a gente pode estar fazendo uso da vacinação somente com o componente do sarampo, né, sem a cachumba e a rubéola, que no caso é a tríplice viral. A gente pode estar aplicando somente um componente contra o sarampo em crianças a partir de 6 meses de idade, tá? Em casos de surto de sarampo. Cerca de 7 a 11 dias após a penetração do vírus no organismo, a gente vai ter a viremia secundária, tá? Que é o momento em que esse indivíduo vai começar a ter manifestações, né? Devido ao aumento da viremia, ele vai começar a apresentar manifestações na pele, na conjuntiva e na mucosa do trato respiratório. E o achado patológico característico do sarampo é a presença de células gigantes disseminadas. Sobre o quadro clínico do sarampo, essa criança vai começar a apresentar então uma tosse seca, coriza e uma conjuntivite, vão apresentar também uma febre que pode ser de baixa a moderada, e
vão apresentar as manchinhas de Koplik, né, que são aquelas manchinhas, aqueles pontinhos branco acinzentados, com uma discreta hiperemia ao seu redor, e elas vão aparecer ali na mucosa, na altura dos molares. Tá? Elas vão durar aí, elas vão desaparecer aproximadamente 48 horas após o seu surgimento. A febre no sarampo, ela vai durar ainda por volta do 3º ao 4º dia após o surgimento do exantema. Essa curva térmica ela é bifásica, né, no sarampo, então esses indivíduos vão apresentar uma elevação inicial, depois vai ter uma queda após 24 horas e depois uma nova exacerbação. Nas crianças que continuarem apresentando febre depois do 3º dia de exantema, a gente vai ter que começar a fazer um exame físico minucioso à procura de uma infecção bacteriana secundária. A doença, pessoal, ela vai atingir o seu ápice por volta do 1º e do 2º dia após o surgimento do exantema, que é quando esse exantema vai estar exuberante. Ela vai estar apresentando então febre, pode apresentar aquelas manchinhas de Koplik que eu já expliquei para vocês, vai estar apresentando tosse, vai estar com uma conjuntiva congesta, lacrimejamento, fotofobia, vai estar apresentando coriza nasal, tá? Tosse, não lembro se eu já falei tosse. Então, esse conjunto de sintomas vai trazer para aquela criança, né, desencadear naquela criança aquela face sarampenta mesmo, tá? Por volta do 1º e 2º dia após o surgimento do exantema. O exantema do sarampo, ele é do tipo eritematoso, né? Então ele é vermelhinho. Ele é maculopapular, então a gente tem a presença de máculas e de pápulas no sarampo, e ele é morbiliforme, né, que é aquele que, como eu já comentei com vocês, a gente vai ter as lesões entremeadas ali com áreas de pele sã, e é isso, tá? Ele tem uma evolução crânio-caudal, então ele inicia ali pela região retroauricular e pescoço, e vai descendo ali, primeiro desce ali para a região de tórax e dorso, e depois ele atinge os membros. Do momento em que vai atingir os membros inferiores até o momento em que ele começa a desaparecer, tá? Esse esvaecimento do exantema do sarampo se inicia pela face. Então, do momento em que atinge os pés até o momento em que ele começa a desaparecer, leva em média 2 a 3 dias nos casos em que o sarampo não vai ter complicações. Essas lesões exantemáticas elas vão evoluir para uma descamação furfurácea e vai popar os pés e as mãozinhas daquela. O sarampo ele tem diferentes apresentações que vai depender da imunidade daqueles indivíduos, né? Então a gente tem aí o sarampo modificado, que vai acontecer naqueles indivíduos que receberam a gamoglobulina ou em lactentes que estão ali ainda em contato com recebendo os anticorpos maternos, né? Esse tipo de sarampo ele é mais comum em adultos e adolescentes que são parcialmente imunes, então é um tipo de sarampo um pouquinho mais atenuado. Então o quadro clínico desses indivíduos com sarampo modificado é o mesmo quadro clínico do sarampo, só que mais atenuado, tá? Então o exantema vai estar mais discreto, a coriza mais discreta, vai ter uma conjuntivitezinha também discreta, e é isso, uma febrezinha baixa. A gente tem também o sarampo atípico, que é mais comum em adultos, né, com uma história de vacinação com o vírus morto e um contato com o vírus selvagem do sarampo. Tá? O quadro clínico nesses casos é bem diferente, então esses indivíduos vão apresentar uma febre alta, aí que vai durar cerca de 2 a 3 dias, vão apresentar uma mialgia, uma cefaleia, não vão apresentar as manchas de Koplik ou essas manchinhas serão bem raras mesmo, tá? O exantema nesses casos aqui ele vai evoluir em direção contrária, então ele vem da periferia para a direção central. Falando agora sobre o diagnóstico do sarampo, ele é essencialmente clínico, né, o sarampo clássico, e a gente vai suspeitar de sarampo em todas as situações que o indivíduo vai aparecer para você com exantema maculopapular, acompanhado de tosse e ou coriza, independente da idade e da história vacinal desse paciente. A simples suspeita clínica ela é importantíssima para que a gente faça a notificação obrigatória imediata, né, que deve acontecer nas primeiras 24 horas, e para proteção e bloqueio de surto que é definido, né, nas situações em que a gente tem 2 ou mais casos da doença. Em relação à confirmação diagnóstica do sarampo, ele vai se dar através de exames laboratoriais, né, sorológicos e isolamento viral. Para isso a gente vai colher 2 amostras de sangue com intervalo de 28 dias entre uma e outra.
Em relação ao uso da vitamina A, pessoal, existem alguns estudos aí que comprovaram os benefícios na redução da morbimortalidade relacionada ao sarampo, e a gente vai ter que entrar com a vitamina A nas seguintes situações, tá? Que são em pacientes com idade entre 6 a 24 meses, hospitalizados com complicações como, por exemplo, diarreia e pneumonia. Fatores de risco e comorbidade, como imunodeficiência, evidências de hipovitaminose A, doença intestinal, má absorção e desnutrição moderada. Nos casos em que a gente for entrar com a vitamina A, para crianças aí entre 6 a 12 meses, a gente vai ter que entrar com uma dose de 100 mil unidades via oral em dose única, e para crianças com 12 meses ou mais, a gente entra com 200 mil unidades via oral, também em dose única. Em relação à prevenção do sarampo, a gente tem a vacinação, que pode ser feita até 72 horas após a exposição, e a gamoglobulina, que pode ser feita até o 6º dia após a exposição, na dose de 0,25 ml por quilo, tá? Intramuscular. A gente vai fazer isso aí em pacientes de risco, que são indivíduos com menos de 1 ano e gestantes. Naqueles indivíduos que são imunodeprimidos, a gente tem que dobrar essa dose. Sobre as complicações do sarampo, a gente tem que suspeitar de complicações em todos os casos em que a febre não regredir após o terceiro, quarto dia de doença, porque a mucosa lesada ali, ela fica suscetível a infecções bacterianas, então a gente tem que pensar nisso sempre que não houver regressão da febre e nas situações em que o indivíduo vai apresentar pior. As principais complicações do sarampo são a otite média, a encefalite e a pneumonia, tá? Que podem acontecer tanto devido à própria infecção viral como em decorrência de uma infecção bacteriana secundária. Lembrando aí que a pneumonia intersticial por células gigantes, ela é quase sempre fatal. Vamos falar agora sobre a rubéola, tá? Que é uma doença causada por um vírus RNA também. Tá? Ela é do gênero Rubivírus e da família Togaviridae, e ela pode se manifestar de duas formas, que é a forma congênita e a forma adquirida. Forma congênita, quando há uma transmissão vertical, né, da mãe para o feto, e a forma adquirida quando há uma transmissão horizontal. A síndrome da rubéola congênita, ela vai depender do período em que a mãe adquiriu a infecção primária, né, no período em que aconteceu essa infecção materna primária, e a princípio essa chance de comprometimento fetal, né, que pode ocorrer em má formação fetal, ela é maior nas primeiras 12 semanas de gestação, né, quando a mãe adquire a infecção. Depois esse risco diminui e volta a aumentar após a 28ª semana. Então, entre a 12ª e a 28ª semana, esse risco diminui. Após a 28ª semana, esse risco volta a aumentar, né, podendo chegar aí a 100% de infecção fetal, tá, de transmissão para o feto. Quanto mais precoce acontecer essa transmissão, né, materno-fetal, maior será a gravidade e pior serão os comprometimentos do feto. E em relação à rubéola, né, essa transmissão de infecção para o feto, a gente tem a tríade clássica, que é composta pela catarata, pela surdez neurosensorial e pela cardiopatia congênita. Apesar disso, a gente pode observar outras situações, outros problemas, tá, relacionados, que são desencadeados pela rubéola, como a retinopatia, o glaucoma congênito, a microcefalia, a meningoencefalite e o retardo mental. A rubéola adquirida, ela tem um período de incubação aí que varia de 14 a 21 dias após o período prodrômico, né, a fase prodrômica, e ela vai ter manifestações inespecíficas, né, fugiu o nome. Como que ela vai se manifestar? Com linfoadenomegalia cervical e a presença de um exantema, que é também maculopapular. Ele surge na face e tem um desenvolvimento, uma disseminação crânio-podálico, né? Ele primeiro começa na face e vai se disseminando em direção aos pés. A generalização do exantema varia cerca de 48 a 72 horas e ele evolui sem descamação, ao contrário lá do sarampo. A transmissão do sarampo vai acontecer devido à inalação de gotículas, tá, que vão estar em suspensão no ar, ou devido a um contato direto ali com o agente infectado, né, com a pessoa que está transmitindo. Vamos falar agora, pessoal, sobre a varicela zoster, ou como é popularmente conhecida, a catapora. Tá? Então é causada pelo vírus varicela zoster, que ele é um herpes vírus, tá, pessoal, e tem um neurotropismo.
É justamente por conta disso que todo mundo que tem a infecção primária, né, por esse vírus, pelo varicela zoster, ele vai desenvolver uma infecção latente das células dos gânglios sensitivos, e nas situações em que acontecer uma reativação desse vírus, né, desse vírus latente, o indivíduo vai manifestar, como todo mundo já sabe, né, a chamada herpes zoster, né, que costuma se manifestar em um exantema vesiculoso, que geralmente se manifesta ali em região de dermátomo, e o dermátomo acometido é bastante dolorido. A transmissão desse vírus, pessoal, pode acontecer de 3 maneiras, né, através de secreções respiratórias, de propagação aérea, né, de microgotículas, e através de líquidos ali das lesões, que são característicos, né, da varicela. Ele tem um período de incubação aí entre 14 a 16 dias, e no finalzinho do período de incubação, a gente vai ter que esse vírus ele vai ser transportado, né, para a mucosa respiratória, o que vai desencadear a transmissão do vírus antes que se ocorra o surgimento, né, antes do surgimento do exantema. Sobre o quadro clínico da varicela, pessoal, no final ali do período de incubação podem ser observados sintomas inespecíficos. Eles surgem principalmente entre 24 a 48 horas do surgimento do exantema, e esses sintomas inespecíficos podem ser aí uma febre baixa, um mal-estar, uma hiporexia e uma cefaleia. Tá? Logo em seguida, então, a gente vai ter o surgimento do exantema, e pode acontecer a persistência da febre por até 3 a 4 dias após o surgimento do exantema. As lesões cutâneas da varicela se iniciam ali na região de couro cabeludo e face. Ela tem um desenvolvimento crânio-caudal, tá? E inicialmente elas vão se manifestar como máculas hiperemiadas, tá? E elas são intensamente pruriginosas. Logo depois elas vão se transformar em vesículas, né, que tem um conteúdo aí bem clarinho, e como eu já comentei com vocês, ela tem o sentido crânio-caudal, e enquanto você tem ali o surgimento das vesículas, em cima a gente tem o surgimento das máculas hiperemiadas, nesse sentido, né, crânio-caudal. As vesículas, pessoal, elas passam a apresentar turvação, umbilicação central e turvação cerca de 24 a 48 horas após o seu surgimento, e em seguida a gente vai ter então a formação das croças após o rompimento dessas vesículas. A distribuição da lesão na varicela, pessoal, é tipicamente central, tá? Então ela tem uma maior concentração ali na região de face e de troncos. Como ela tem uma progressão muito rápida, né, a gente consegue visualizar numa mesma área ou áreas muito próximas a lesão em diferentes estágios, né? Isso aí é o que a gente chama de polimorfismo, e ela é marca registrada da varicela. Então, numa mesma região, a gente consegue observar a presença de máculas, de pápulas, de vesículas e de crostas. Sobre o tratamento da varicela, pessoal, em crianças previamente ígidas, a gente vai usar um tratamento sintomático, onde a gente tem que entrar aí com antitérmicos para essa criança, não salicilatos. A gente entra também com antihistamínico para ajudar essa criança em relação ao prurido, né, das lesões, e orientar a mãe em relação à importância de prevenir infecções secundárias das lesões, né, como orientá-la a deixar as unhas da criança curtinhas e bem limpas. Em relação à terapia antiviral, a gente tem aí o aciclovir, que a gente vai entrar para todas aquelas crianças que têm um risco de apresentar uma disseminação visceral da varicela zoster. Tá? Então, aí, de acordo com a Academia Americana de Pediatria, pessoal, em relação ao uso do aciclovir, ele não é recomendado rotineiramente em crianças saudáveis, deve ser considerado em adolescentes maiores de 13 anos não grávidas, deve ser considerado em crianças com doenças crônicas cutâneas ou pulmonares, uso prolongado de salicilatos ou terapia esteroide. É recomendado a crianças imunocomprometidas via EV até 72 horas após o surgimento do exantema, nas primeiras 72 horas, tá? Não é recomendado como profilaxia pós-exposição, porque ela não previne e nem cura a varicela zoster. Algumas observações é que o aciclovir ele é utilizado também no tratamento da herpes zoster, né, que é quando a gente vai ter a reativação do vírus latente. E em crianças imunocomprometidas, essa herpes zoster ela pode se apresentar de maneira disseminada e oferecer um risco à vida dessa criança. Então, por isso, nesses casos, a gente tem que tratá-las com
nós deveremos tratá-las aí com a ciclovir EV. Algumas complicações relacionadas à varicela, eu vou ler aqui para vocês, lembrando que em imunocomprometidos a varicela pode ser fatal, Então as principais complicações: superinfecção bacteriana pelo Staphylococcus aureus, faceite necrosante pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, pneumonia, encefalite ou cerebelite, hepatite, ataxia cerebelar aguda, herpes zoster, infecção durante a gravidez, que vai gerar um efeito teratogênico, e infecção grave do neonato. A varicela progressiva, pessoal, é aquela situação em que a gente vai ter o envolvimento de órgãos viscerais, coagulopatia, hemorragia grave e manutenção do surgimento das lesões. Então, aquelas crianças que estiverem apresentando, além do quadro de hemorragia, ficarem se queixando também de dor abdominal, prestar bastante atenção, porque isso aí não vai acontecer na varicela comum. E isso aqui, a varicela progressiva, ela acontece muito mais em pacientes imunocomprometidos, imunodeprimidos. A varicela neonatal é aquela situação em que vai haver uma infecção materna uma semana antes ou uma semana após o parto. E em todas as situações em que ela vai apresentar a varicela 5 dias antes do parto a 2 dias após o parto, todo recém-nascido nessas situações tem que receber a imunoglobulina contra a varicela zoster, a VZ. Os prematuros, filhos de mulheres que estão apresentando a varicela ali na fase aguda, eles deverão receber a VZIG também, mesmo que ela esteja presente há mais de 5 dias. E nos casos em que vai acontecer então essa varicela neonatal, devem ser tratadas com a ciclovir. Sobre a síndrome da varicela congênita, ela vai acontecer nas situações em que a mãe adquirir a infecção durante o período gestacional, a maior etapa, a fase de risco, é entre a 8ª e a 20ª semana. E os principais comprometimentos que isso pode gerar no feto são comprometimentos do sistema nervoso central e nos órgãos que estavam em desenvolvimento ali no momento em que a gestante se infectou. Em relação à prevenção da varicela, pode ser feita através da vacinação de todas as crianças a partir dos 12 meses de idade. E ela pode ser utilizada também como bloqueio, em todas as crianças que tiveram contato com a varicela até 72 horas após esse contato. Além da vacinação, a gente tem aí como meio de prevenir a varicela o uso da imunoglobulina, a VZIG, a gente já falou rapidinho sobre ela. Então essa VZIG ela pode ser utilizada até 96 horas após o contato e ela pode atenuar ou prevenir o surgimento da varicela. A gente não vai utilizar essa VZIG para todo mundo, é só em alguns casos específicos. Eu vou ler aqui para vocês a indicação. Então, em pessoas imunocomprometidas, recém-nascido de mãe que apresentou varicela 5 dias antes ou 48 horas após o parto, a gente já comentou. Em prematuros com idade gestacional maior do que 28 semanas de gestação ou com peso menor ou igual a 1.000 gramas, cuja mãe não tem história de varicela com exposição pós-natal. Prematuros com menos de 28 semanas de idade gestacional, seja qual for a história materna com exposição pós-natal. Adultos suscetíveis de contato domiciliar contínuo ou contato hospitalar no mesmo quarto. Vamos falar agora sobre o exantema súbito, pessoal, que é causado pelo herpes vírus humano 6, que é um vírus de DNA e compartilha aí algumas características em comum com o citomegalovírus. Ele tem um pico de incidência, o exantema súbito, e por volta dos 6 aos 15 meses de vida, sendo mais comum antes dos 11 meses. Em relação à transmissão do exantema súbito, parece que está relacionado aí, com o contato de secreções de um indivíduo saudável com a mucosa nasal, oral ou conjuntival de um indivíduo sadio, previamente sadio. Em relação ao quadro clínico do exantema súbito, a gente tem que o período de incubação dele varia de 8 a 10 dias. Ao final desse período de incubação, o indivíduo vai apresentar sintomas gripais, como rinorreia e inflamação faríngea. Uma característica bem marcante do exantema súbito é uma febre alta, uma febre elevada de difícil controle com medicação antitérmica, e ela vai durar aí por volta de 3 a 5 dias, se eu não me engano, de 3 a 5 dias, e ao término dessa febre, normalmente a gente tem o surgimento do exantema.
Mas pode acontecer também, tá, de essa febre ela desaparecer drasticamente cerca de 12 a 24 horas após o surgimento do exantema, e após o desaparecimento da febre podem acontecer aí alguns picos isolados, cerca de 2 a 3 dias após o surgimento do exantema. Sobre a característica do exantema, né, no caso do exantema súbito, ele é tipicamente maculopapular, ele se inicia na região de tórax e se estende depois, né, para a região de pescoço e face e depois para os membros. Tá? Ele tem uma duração rápida, então dura aí entre 24 a 72 horas e não tem descamação e pode ser que aconteça aí uma discreta pigmentação residual. Ele não costuma ser pruriginoso também, tá? O exantema súbito, e ele não acontece nas formas de vesículas e pústulas. Então, alguns elementos importantes aqui para o diagnóstico do exantema súbito, pessoal, são bom estado geral, que está presente em 92,7% dos indivíduos, febre presente superior a 38 graus, de curta duração, inferior a 2 dias, racha maculopapular em pele sã, que vai acontecer em 77,5% dos indivíduos, início crânio, tronco, extremidades, frequência respiratória normal, 93,1% dos pacientes, presença de adenopatia em 17,8% e vômitos ausentes, que vai acontecer em 85,2% dos indivíduos. O diagnóstico do exantema súbito é clínico, né, pessoal? E não é um diagnóstico difícil de ser feito, é bem característico essa evolução, esse quadro, né, do exantema súbito. Em relação ao hemograma, eles podem apresentar uma leucocitose no início, mas ele desaparece. Essa leucocitose vai apresentar uma queda após o surgimento do exantema. Sobre o tratamento do exantema súbito, em crianças previamente ígidas, o tratamento será somente com medicação sintomática mesmo. Agora, naqueles casos complicados, né, onde há um acometimento do sistema nervoso central, crianças imunossuprimidas, aí a gente tem que entrar aí como uma terapia antiviral, que é o ganciclovir. Ele vai atuar aí inibindo a replicação viral, ok? O vírus responsável, pessoal, pelo exantema súbito, né, o herpes vírus 6, ele, assim como outros herpes vírus, ele tem um neurotropismo e talvez por isso ele seja responsável aí por cerca de 1/3 das convulsões febris dos lactentes. Algumas complicações aí, pessoal, relacionadas ao exantema súbito são a meningoencefalite, a síndrome da mononucleose like e a hepatite. Em alguns pacientes imunocomprometidos pode acontecer também a pneumonite e a encefalite. Vamos falar agora, pessoal, sobre o eritema infeccioso, né, que é uma doença causada por uma infecção pelo parvovírus B19, um vírus DNA, que é bastante resistente a solventes e ao calor. Tá? Ele acomete mais crianças entre 5 a 15 anos de idade e clinicamente ele é expresso pela presença do exantema associado a uma crise aplásica. A via de transmissão desse vírus, pessoal, é através da transmissão de gotículas grandes, né, das vias aéreas, das vias respiratórias, mas pode acontecer também através de transfusões, né, de hemoderivados e de sangue. Em relação ao quadro clínico, pessoal, do eritema infeccioso, essa criança, ele tem um período de incubação, né, de 7 a 11 dias, pode se estender até 28 dias. Logo em seguida, essa criança vai iniciar com sintomas inespecíficos, né, que pode ser uma febre, rinorreia, mal-estar geral. Em seguida, ela pode apresentar aí o exantema. Algumas crianças que têm um comprometimento da imunidade humoral, pessoal, elas podem evoluir com uma aplasia eritroide crônica, tá? Então, elas podem apresentar aí também uma neutropenia, uma trombocitopenia e uma insuficiência da medula óssea. Esse vírus, pessoal, a partir da 6ª semana de idade gestacional, ele é capaz de ultrapassar a barreira placentária e nesses casos, né, ele pode gerar aí no feto uma anemia profunda, pode gerar uma insuficiência cardíaca de alto débito, hidropsia e óbito fetal. A principal manifestação relacionada à infecção pelo parvovírus B19, pessoal, é o eritema infeccioso, que vai se manifestar clinicamente, né, pelo surgimento do exantema, que normalmente ele se inicia na região de face, que é a chamada face esbofeteada, né, bem famosa, essa face esbofeteada, é a marca registrada, né, do eritema infeccioso, e esse exantema ele costuma se disseminar para a região de tronco e partes proximais dos membros.
Ele é um exantema macular. Ao mesmo tempo que vai surgindo ali novas lesões, elas vão apresentando um empalidecimento central que vai dando para a lesão um aspectozinho rendilhado, e ele pode apresentar momentos de esvaecimento e de acentuação aí, que pode durar cerca de 3 a 5, de uma a 3 semanas, desculpa, e depois ele vai desaparecer sem. Em adultos e adolescentes, essa infecção pelo parvovírus B19 pode desencadear também uma artropatia, tá, de intensidade variável, que vai se resolver sozinha em cerca de 2 a 4 semanas. Tá? Uma outra condição que pode acontecer, aí, uma outra situação, né, que pode acontecer devido à infecção pelo parvovírus B19 é a crise aplásica, né, por deficiência de produção dos eritrócitos, há uma parada de produção das hemácias, com os rediculócitos tendendo a zero, e vai acontecer também uma queda brusca da hemoglobina C. Lembrando que essa condição ela é mais comum aí em indivíduos portadores de anemias hemolíticas, né, como por exemplo anemia falciforme, talassemias. Sobre o diagnóstico do eritema infeccioso é clínico, mas ele pode ser confirmado através de sorologia, né, a gente pode pedir aí a dosagem de IgM anti-B19, e em relação aos achados característicos, né, da infecção, no hemograma, a gente pode observar uma queda, como eu já comentei com vocês, uma queda da hemoglobina sérica, dos leucócitos, mas principalmente será observada uma reticulopenia, né, uma queda dos reticulócitos. Vou ler agora para vocês elementos para o diagnóstico então do eritema infeccioso, que meio que resume tudo que a gente já falou até agora. Tá? Então a faixa etária pode acontecer em qualquer idade, com predomínio em crianças com 5 a 12 anos de idade. Tem período de incubação que varia de 4 a 14 dias, pródromos são geralmente ausentes, manifestações clínicas são ausentes ou inespecíficas, então essa criança pode apresentar febre, rinorreia, mal-estar, náuseas, cefaleia, dores articulares, exantema maculopapular, né, que é recorrente, podendo envolver as mãos e os pés aqui no eritema infeccioso. Tá? E, como eu já comentei com vocês também, o sinal característico do eritema infeccioso é a face esbofeteada, né? A presença daquele exantema bem intenso na região das bochechas da criança. Vamos falar agora sobre a escarlatina, tá? Que é uma infecção bacteriana causada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E essa infecção aqui ela é incomum em lactentes, tá? Porque estão ali recebendo leite materno que tem anticorpos circulantes, né? Além disso, eles também não têm receptores, né, receptores faríngeos para ligação do Streptococcus. E é justamente por isso, né, pessoal, então, que esse tipo de infecção é incomum em indivíduos antes dos 3 anos de idade. Sobre o quadro clínico da escarlatina, ela, na maioria dos casos, vem acompanhada de uma faringite, tá? Mas raramente ela pode vir associada também a lesões infectadas de pele. Então essa criança vai queixar para você de uma odinofagia, né, por conta da faringite, uma anorexia ou hiporexia, vai ter febre, normalmente essa febre é bem elevada, e pode vir acompanhada de calafrios, essa febre também, tá? Pode apresentar náuseas, vômitos, cefaleia, dor abdominal. Essa dor abdominal vai acontecer por conta de uma adenite mesentérica, que é responsável pelo engurgitamento e dor na região dos gânglios, tá? Que podem estar aumentados, né, e palpáveis, inclusive também na região cervical, submandibular. Então, o que a gente vai observar aí no exame fístolo dessas crianças com escarlatina? Né? A horoscopia, além da faringite, a gente vai conseguir observar, pode ser que aconteça em alguns casos também a presença de petequias ali no palato, tá? A gente pode observar uma língua saburrosa, essa saburra, no primeiro e no segundo dia, né, ela vai ficar bem esbranquiçada, e depois do primeiro e segundo dia, essa saburra ela vai se soltar e vai deixar bem visível, né, uma hipertrofia e hiperemia das papilas linguais, que vai conferir, né, à língua daquele paciente um aspecto, o famoso aspecto em framboesa, né, que a gente chama de língua em framboesa. Pode ocorrer também a presença do exantema escarlatiniforme, né, que é o exantema micropapular. Ele é confluente e vai surgir cerca de 12 a 24 horas após o início do quadro. Ele dá uma sensação de pele áspera para a pele daquele paciente,
e ele se inicia na região do pescoço e dobras cutâneas, e depois ele se dissemina para o restante do corpo em até 24 horas, tá? Ele vai poupar as regiões plantares e palmares. Outros sinais relacionados à escarlatina é o sinal de Filatov, né, que é aquela palidez perioral, que vai contrastar com as bochechas rosadas avermelhadas daquele paciente, a testa dele bem hiperemiada. A gente tem o sinal da pastia, né, que é uma hiperemia e petequias em regiões de pregas aqui, né, nos braços e nas raízes da coxa. E a gente tem também a descamação, né, que vai se iniciar por volta do 5º ao 7º dia, e ela é do tipo laminar em extremidades, e esse processo de descamação pode durar em cerca de 3 a 8 semanas. O diagnóstico da escarlatina é clínico, né, pessoal? E o tratamento a gente vai fazer com antibiótico e medicação antitérmica. O antibiótico de escolha para esses casos é a penicilina benzatina. A gente vai utilizar aí 600.000 unidades para crianças com menos de 25 quilos e 1.200.000 unidades para crianças que tenham mais de 25 quilos. Crianças alérgicas à penicilina, a gente pode estar passando a eritromicina, né, por 10 dias. E é importantíssimo a gente destacar aí o risco da febre reumática nas crianças que entram em contato com o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, lembrando que essa ocorrência é significativamente diminuída naqueles indivíduos que são adequadamente tratados. Vamos falar agora, pessoal, sobre a doença de Kawasaki, que é uma vasculite febril aguda que vai acontecer em crianças, e a gente não tem conhecimento ainda de qual seria a sua origem. Ela envolve múltiplos órgãos, né, e vai estar incluindo coração, pele, mucosa, trato gastrointestinal, sistema nervoso central, articulações e leito vascular periférico. Ela é bem comum em crianças com menos de 4 meses de idade, provavelmente por conta do aleitamento materno, né, por conta de anticorpos circulantes. Na maioria dos casos vai acontecer em crianças com até 5 anos de idade. Tá? Ela tem predominância no sexo feminino, vai acontecer mais em crianças com etnia asiática. A doença de Kawasaki ela pode cursar com exantema, enantema, linfadenopatia cervical e congestão conjuntival. Tá? Como eu já comentei com vocês, pode haver um acometimento dos vasos sanguíneos, e as principais artérias afetadas são as artérias de médio calibre, incluindo a artéria coronária. Tá? Então, cerca de 20% desses pacientes têm anormalidades coronarianas que vão se manifestar aí como aneurismas, tromboses, estenose da artéria, infarto agudo do miocárdio e morte súbita nessas crianças portadoras quando elas não forem tratadas a tempo, né, com a imunoglobulina. Sobre o quadro clínico da doença de Kawasaki, pessoal, a febre ela pode ser elevada e refratária ao uso de antibióticos. Ela pode durar em cerca de 10 dias, persistir por mais de 2 semanas, nos casos em que não há um tratamento adequado. E a gente sabe que a persistência da febre está relacionada com a ocorrência de coronariopatia, né? Está mais relacionada. Pessoal, a congestão conjuntival, os eritemas de mucosa oral e faríngea com língua e framboesa, o eritema é a tumefação de mãos e pés, e o exantema, que no caso da doença de Kawasaki ele pode ser maculopapuloso, maculopapuloso, né? Ele pode ser polimorfo ou escalatiniforme. Ele afeta mais intensamente a região inguinal, tá? E pode acontecer a linfadenopatia cervical não supurativa. Todos esses sinais são sinais que sugerem aí fortemente a doença de Kawasaki. Ok? A descamação dos dedos das mãos e pés vão começar aí por volta de 1 a 3 dias depois do início da doença, e nesse caso aqui não vai poupar as plantas dos pés e as palmas das mãos. Uma questão muito importante, né, a mais importante no caso da doença de Kawasaki, é a doença cardíaca, o envolvimento cardíaco, que pode se manifestar como uma miocardite, uma redução da função ventricular e como uma taquicardia. Isso vai acontecer em no mínimo 50% dos pacientes. Para o diagnóstico da doença de Kawasaki, eu vou colocar aí para vocês os critérios, tá bom? Então, essa criança, antes de mais nada, ela tem que estar apresentando uma febre superior a 38,9 graus Celsius por 5 dias ou mais. Esse critério aqui, pessoal, é essencial
E aí a gente vai ter que ter pelo menos 4 dos 5 critérios a seguir, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, associação de febre, né, associada a 4 desses 5 critérios que eu vou ler para vocês, a gente tem a confirmação da doença de Kawasaki. Então, quais são esses critérios? Conjuntivite bilateral, com injeção bulbar, sem exudato ou secreção purulenta. Alterações na mucosa da orofaringe, incluindo hiperemia da faringe, lábios congestos e ou secos e fissurados, língua e framboesa. Alterações nas paredes periféricas dos membros, precoce, de 7 a 10 dias de doença, como edema e ou eritema das mãos ou pés na fase aguda, tardia, 7 a 10 dias após o início da febre. Descamação periungueal na fase subaguda ou extremidades. Exantema, principalmente no tronco, polimorfo, mas não vesiculoso. Adenopatia cervical maior ou igual a 1,5 cm. Em geral, linfadenopatia unilateral, sem supuração. O acompanhamento, pessoal, desses indivíduos com a doença de Kawasaki, em relação ao acometimento das coronárias, a gente vai fazer através do eco bidimensional. Então, a gente vai solicitar o primeiro na primeira semana do diagnóstico e depois nós deveremos repeti-lo por volta da segunda ou terceira semana. O tratamento da doença de Kawasaki, pessoal, na fase aguda a gente vai entrar com uma imunoglobulina EV, tá, em dose única, na dose de 2 gramas por quilo. Você vai fazer infusão contínua por 12 horas. Tá? E a gente vai associar também o AS, a princípio em doses anti-inflamatórias, né, que é de 100 mg por quilo dia. E posteriormente, lá na fase subaguda, a gente vai reduzir para a dose antiagregante plaquetária, né, que vai ser de 3 a 5 mg quilo dia. Esse tratamento ele deve ser mantido, prolongado por cerca de 6 a 8 semanas após o seu início, desde que não exista nenhuma alteração, né, no eco bidimensional e que haja uma regularização das provas inflamatórias. Pessoal, essa medicação, esse tratamento que eu comentei aqui com vocês, ele deve ser mantido, ele deve ser iniciado no máximo até 10 dias do início da febre, tá? Mas a gente tem que considerar tratar esses indivíduos mesmo após o 10º dia, se ele permanecer com a febre, tá? Iniciá-lo mesmo depois desse 10º dia, se ele permanecer febril. E naqueles pacientes que apresentarem uma alteração das coronárias, né, no eco bidimensional, a gente vai ter que manter a aspirina em um tempo indeterminado, indefinidamente, e nos casos em que for indicado, né, a gente tem que encaminhar esse indivíduo para a realização de uma abordagem cirúrgica mesmo, como por exemplo o bypass. Para finalizar, pessoal, vou complementar aqui algumas informações que foram passadas em sala de aula pela minha preceptora, no caso a doutora Graziele, pediatra, porque algumas informações não foram passadas na apostila que eu peguei como referência para montar essa aulinha, né, na apostila do Medicel. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre as enteroviroses agora, que é uma infecção primária no trato gastrointestinal, tem tropismo pelo sistema nervoso central e meninges e pode apresentar manifestações clínicas variadas. Ela pode gerar alterações cardíacas, respiratórias, neurológicas, gastrointestinais, orquite e conjuntivite hemorrágica. A faixa etária mais comum aí das enteroviroses em crianças menores de 2 anos, ela tem como período de incubação 4 a 7 dias, e os pródromos são geralmente ausentes, tá? Às vezes, essa criança pode apresentar febre e faringite. O exantema das enteroviroses é papulovesicular discreto, às vezes ele é urticariforme ou petequial. O período de contágio é variável, a contaminação é fecal oral e algumas características, né, em relação às enteroviroses, é que a gente pode fazer o isolamento do vírus em fezes, sangue, faringe e líquor. Tem os agentes, né, etiológicos responsáveis pelas enteroviroses são o Coxsackie, o ecovírus, o polivírus, a hepatite A e o enterovírus. Sobre as doenças causadas pelo Coxsackie, né, ele vai gerar um enantema, que é o exantema de mucosa, né. Então, ele pode gerar o Coxsackie, a doença mão-pé-boca,
que vai ser as manifestações clínicas dela vai ser uma febre baixa, vesículas em lábios, línguas, gengivas e amígdalas. O exantema dela é maculopapular ou vesicular em mãos, pés e nádegas e desaparece em cerca de uma semana. Pode pegar também o dorso das extremidades, tá? E a herpangina, que tem como manifestação clínica uma febre alta, uma disfagia e irritabilidade. No exame físico a gente vai conseguir visualizar, né, na orofaringe pequenas úlceras e vesículas com halo eritematoso na região posterior da orofaringe. O tratamento dessas duas infecções é somente com medicação sintomática mesmo. Sobre a mononucleose, ela é uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr. Ele é responsável por mais que 80% dos quadros de síndrome de mononucleose ou mononucleose-like. Faixa etária mais comum da mononucleose, acima de 2 anos e em adolescentes. Tem um período de incubação de 30 a 50 dias, os pródromos cerca de 1 a 2 semanas. Essa criança ou esse adolescente vai apresentar um mal-estar, fadiga, cefaleia e dor abdominal. O exantema dela tem uma duração de 2 a 7 dias e ele é maculopapuloso difuso. Pode apresentar também uma linfadenopatia cervical e sinal de Rowland. Eu não sei qual que é a pronúncia, se é essa, eu vou colocar o nome para vocês, que diz respeito a um edema palpebral, tá? Período de contágio da mononucleose é indeterminado e as características dela é a tríade composta por uma faringite exudativa, adenomegalia e febre prolongada. No hemograma a gente consegue observar também uma linfocitose atípica. Então, mais uma vez, né, o exantema da mononucleose é maculopapular com áreas de confluência. E lembrar que é a doença do beijo, né, conhecida como a doença do beijo.